Bom dia, boa tarde, boa noite, Campo Progressista. Sou eu que estou aqui hoje. Sou eu, Plínio Teodoro, aqui com vocês hoje. Bastante gente aqui no chat já, começando com a gente. Só explicar, pessoal, eu estou aqui, o Renato e a Adriana estão lá em Minas, né? E de repente acabou a luz deles. Eu estou aqui, eu abro a fórum, né, às 6 da manhã, desde as 5h30, 6 horas eu já estou por aqui e acompanhando as notícias. Vamos falar um pouquinho hoje aí dessa repercussão do vídeo, né, da audiência em que o Moro aí é, assistiu junto com advogados, pessoal do PGR, também tiveram os depoimentos dos ministros. Vamos repercutir um pouquinho isso aqui. E também, hoje, 13 de maio, a gente vai falar um pouco com o professor Denis de Oliveira, que é o professor aqui, professor da USP, que também tem aqui na Fórum no nosso curso de racismo estrutural, professor que sabe tudo e mais um pouco sobre isso. Ele vai falar um pouco dessa questão do 13 de maio e os motivos aí pelo qual os negros. Vamos começar dando um bom dia para o pessoal, tem bastante gente aqui. A Ruth Nassib aqui já falando, ó, dedadas, né? Como diz o Renato, dedadas. Vamos dar like aí, vamos começar a subir bastante coisa, a subir a nossa cotação no YouTube. Pessoal aqui, João Pessoa presente, a Elza Vieira, Michele. Gente, quanta gente, viu? Chico Rua, Célia Rodrigues, Ruth Nassib, Jorge Simon, Silvana Canônico. Tem aqui, ó, a gaúcha lusitana, Leonardo Boff, ontem simplesmente fantabulástico. Pois é, foi um grande prazer, viu, gaúcha lusitana. Aliás, quanto tempo, né? A gente não se fala. Falar ontem foi uma aula, realmente, né? Ariane Pini aqui, bom dia, Plínio, muito frio em Jundiaí, tá vendo? É que eu acordo cedo, Ariane, deixa eu explicar, eu acordo cedo. E aqui faz muito frio, que eu moro numa região próxima à Serra do Japi. Eu coloco um monte de blusa e o Bolsonaro dá lide a manhã inteira. E daí eu não tenho nem tempo de tirar a blusa. Mas tá frio sim, viu? Pessoal, obrigado aí pela audiência. Vamos dar dedadas, likes, 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 né? A Adriana vai ver se consegue entrar daqui a pouco. A gente vai falar um pouquinho, passar aí pelas manchetes de hoje, que a gente está acompanhando desde manhã, eu, Julinho, a Luísa aqui, e a Clara, que é o time da manhã da Fórum, e daqui a pouquinho aí nós vamos chamar o professor Denis de Oliveira, abrir com ele, para conversar um pouquinho sobre essa questão do 13 de maio. Uma coisa que a gente quer registrar aí, né, o tema do nosso programa hoje é essa pressão, né, o Bolsonaro sob pressão e o impeachment cresce nas apostas. Hoje, o próprio Lula, né, o próprio ex-presidente Lula, falou dessa questão, que o Rodrigo Maia deveria colocar aí em andamento um dos processos de impeachment do Bolsonaro, já são mais de 30 que tem lá na Câmara, para que o Brasil, que segundo as previsões do ex-presidente Lula aí, em 3 meses pode complicar bastante a situação aqui do Brasil, e a gente está vendo isso, né? Cada vez mais é um processo que está levando a gente para uma situação, um cenário ainda mais complicado diante de um cenário que já é complicado na pandemia. Agora há pouco a gente teve informação que o Bolsonaro vai acabar com as reuniões ministeriais agora, depois do que aconteceu aí com essa questão do Moro, né, das denúncias, só vão ter reuniões agora particulares com os ministros. Então a gente vê que cada vez mais está concentrando aí o poder, né, nas mãos do Bolsonaro, e a gente vê isso, inclusive, nessa cooptação que está havendo pelo Centrão. O que está acontecendo, né? O que a gente percebe muito é que existe toda uma movimentação do Bolsonaro em relação ao Centrão aí, justamente para dar uma sobrevida a esse governo enquanto ele começa a mexer as peças desse tabuleiro. É interessante também, hoje de manhã, o general Ramos deu uma entrevista na Bandeirantes, no programa do Datena, da Rádio Bandeirantes,
e é incrível a capacidade de bajulação que esses militares estão hoje com o Bolsonaro. Então, a gente vê que existe todo um movimento ali dentro, inclusive ontem mesmo o Bolsonaro falou isso, que ele não aceitaria, né, nesse vídeo tem isso, vazou, que ele não aceitaria um impeachment por essa questão dos exames do coronavírus, e ele iria chamar, aí no caso, as Forças Armadas. A gente vê que existe todo um processo de concentração de poder cada vez maior e de autoritarismo, ao mesmo tempo que cada vez mais ele está sendo abandonado pela maioria das pessoas aí que foram cooptadas, principalmente por essas fake news, nesse processo eleitoral, e a gente vê que o que está ficando com eles são esses lunáticos, por exemplo, que estão acampados lá no, na na Praça dos Três Poderes. Hoje até lá fora, a gente colocou lá na fora um vídeo, né, durante a manhã, que ele sai sempre ali para conversar com os apoiadores, e é uma coisa de lunático, gente. Não tem outra palavra para falar, porque é aquela questão, aqueles cantos de guerra que parece coisa de quinta série B contra quinta série A, nas gincanas aí da vida, e todo mundo ali bajulando o Bolsonaro. Só que cada vez mais a gente vê que o Bolsonaro está sendo abandonado e ficando com esse não é nem núcleo duro, né? É o núcleo lunático. A Tati está falando aqui para mim que tem esse vídeo. Pode soltar então para a gente dar uma olhada nisso aí, Tati? Pois é, tá aí. Pessoal comentando aqui, o Daniel Miage, um abraço, viu, Daniel? Falando que esses fanáticos são pelo menos uns 20% do eleitorado. Eu discordo de você em parte, viu, Daniel? O pessoal falando aqui também, meus alunos, a Tiara, meus alunos são mais maduros que esse povo maluco. Célia Moon, desce a borracha nesses lunáticos bolsomínios inúteis, né? José Lobo Avelar, que vergonha alheia. Eu até chamei o pessoal, viu, José Lobo? Eu peguei esse vídeo, a hora que eu estava assistindo, eu coloquei no grupo da redação, falei assim, ó, não é possível que eu estou vendo isso, né? Em relação ao que o Daniel está falando aqui, ontem foi muito interessante, realmente, a entrevista com o Leonardo Boff, que ele explicou um pouco toda essa estruturação que existe, né, dessa parcela da sociedade, que eu não acredito que chegue a 20%, viu, Daniel? Eu acredito que seja uns 15%, que em grande parte está sendo usada, está sendo maquinada aí para apoiar o Bolsonaro, que o Bolsonaro expressa muito também. Ontem o Leonardo Boff levantou essa questão, principalmente falando do Sérgio Buarque de Holanda, né, do brasileiro ser um homem cordial, um ser humano cordial, né? E quando se fala cordial, não é tanto para o bem quanto para o mal, né? Da mesma forma como é amoroso, ele tem ali as suas reações muito emotivas. E dentro desse processo histórico, tem muita coisa que ficou aberta, né? Muita coisa que a gente vê que as pessoas, o brasileiro tem dentro de si um pouco, muitos dos brasileiros, né? Tem um pouco de si esse racismo, toda essa questão relacionada
a misoginia, a essa certa empáfia que o próprio Bolsonaro tem. Então, existe uma formação aí que o Bolsonaro expressa muito o que está dentro dos próprios brasileiros. E eu vou aproveitar até essa deixa para já chamar o professor Denis de Oliveira, que está aqui com a gente, para a gente conversar sobre isso, porque esse é um tema também que, que é o lugar de direito, na verdade, mais aí até do professor falar do que eu, mas a gente vê que muito desse racismo, desse fascismo mesmo, que é expressado por Bolsonaro, isso existe em grande parte dentro dos brasileiros. E uma prova disso é esse lunático que está na Fundação Palmares, o Sérgio Camargo Nascimento, que é filho de um batalhador aí da luta antirracismo e que hoje ocupa esse lugar e que exatamente nesse 13 de maio está comemorando aí a abolição da escravatura como uma afronta mesmo, né, ao movimento negro, a tudo que a gente vê e todo o processo de luta do povo negro em relação a isso. Então a gente vê que é complicado às vezes combater quando a gente tem pessoas infiltradas aí no colo do inimigo, né? Bom dia, professor Denis de Oliveira. A gente gostaria de ouvir um pouco você a respeito disso tudo que está acontecendo e exatamente do que está acontecendo nesse 13 de maio, né? Um bom dia aí, já pedindo perdão se eu falei alguma bobagem, viu, professor? Primeiramente, bom dia, Plínio, bom dia a todos os internautas aí da Fórum, né? É uma grande honra estar aqui novamente, né, colaborando. Bom dia aí para o Rovai, está ouvindo, o Rovai e a Tri, né, tá lá com problema lá de conexão. Olha, eu acho assim, eu vi a manifestação aí do presidente da Palmares, né, o Sérgio Camargo, não me surpreende, né? Aliás, nada me surpreende de pessoas aí do governo Bolsonaro, tá? Não me surpreende. E aí é aquela coisa muito complicada, né? Essa visão, o movimento negro, já de muito tempo, já tem denunciado, né, que esse 13 de maio é a abolição da mentira, né? Tanto é que o 13 de maio ele é celebrado não, ele é marcado pelo movimento negro como o dia de denúncia da discriminação racial. E isso já tem um certo tempo, né? Quem propôs isso, né, foram duas pessoas importantes, pessoas que eram ligadas ao Movimento Negro Unificado, o MNU, né? O poeta Oliveira Silveira, né? E o jornalista Hamilton Cardoso, que propunham que o movimento negro deveria celebrar não o 13 de maio, mas sim o 20 de novembro, né? Que é o Dia da Consciência Negra. Porque 20 de novembro é um marco simbólico da luta, da resistência da população negra contra o escravismo. Claro que a resistência não foi só o Quilombo dos Palmares, né, mas ele é um símbolo disso, mas há todo um processo de conflitos, né, desde o começo da escravização de africanos no Brasil até, né, o 3 de maio, no qual o que você observava que você tinha um projeto aí de abolição radical, né, que era realizado aí pelos quilombos, pelas revoltas negras, como, por exemplo, a Inconfidência Baiana, né, e várias outras, né, a Revolta dos Malês, né, e o projeto liberal controlado aí pelas elites que acabou desembocando no 3 de maio de 1888. Só para efeito de comparação, né, para que algumas pessoas pode ser que tenham dificuldade de compreender o que a gente está dizendo, se você pegar, por exemplo, o ato de abolição da escravidão, né, a Declaração da Emancipação nos Estados Unidos, né, após a Guerra Civil Americana, né, com a vitória do Norte anti-escravocrata contra o Sul escravocrata, o ato de abolição ele garantiu para cada família negra liberta 4 acres de terra e uma mula. Né? Então foi claro que é pouca coisa isso, é quase nada, mas significou aí um reconhecimento da necessidade de ter o mínimo para poder que essa população, essas famílias negras escravizadas pudessem, então, inserir-se socialmente no sistema nos Estados Unidos, né? E no Brasil, o que aconteceu? Né? No mesmo ano que começa essa abolição gradual, que é o ano de 1850, quando é promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos, né? o tráfico de escravizados, nesse mesmo ano é aprovada a Lei de Terras. Até aquele momento, as terras, a posse da terra, era uma concessão da coroa, então os donos de terra eram concessionários do Estado, a terra pública, e a partir daquele ano, da Lei de Terras, então os então concessionários de terra passaram a ser proprietários de terra. Então a terra vira propriedade privada.
Isso, então, impossibilitou o acesso à terra das famílias escravizadas. À medida que elas foram sendo abolidas, eram jogadas na rua. Ao mesmo tempo, também, naquele período, começa a disseminar as ideias racistas de que o homem negro, a mulher negra, não conseguiria trabalhar como assalariado, então começa a importar a mão de obra de imigrantes europeus, né? E aí, então, né, a família negra sai da condição de escravizada para ser desempregada, sem terra, crianças de rua e assim por diante. Tá? Esse foi o projeto de abolição de 3 de maio de 1888, né? E além disso, né, é uma mentira aí no caso, né, que a princesa Isabel libertou. Não, a princesa Isabel ela sancionou a lei para aprovada no parlamento. Né? Ela apenas sancionou uma lei, né? E não foi ela que resolveu um dia acordar bem-humorada e resolver abolir. Né? Ela apenas sancionou uma lei aprovada no parlamento que fazia parte de um projeto político conservador de impedir o acesso da população negra, né, ao sistema social, educacional e político. E é isso que dá, então, a base do que nós chamamos hoje de racismo estrutural. Comparativamente, a gente pode falar que a princesa Isabel fez mais ou menos o que o Bolsonaro fez com os R$ 600 do Bolsa Auxílio aí, que ele tinha proposto 200 e agora quer virar o pai, né, professor? Exatamente, E aquela coisa assim, né, não vem o dinheiro, né? Toda a dificuldade. É uma boa comparação, Plínio. Né? Porque ele aprovou isso no parlamento, ele sancionou, e nós estamos vendo a dificuldade imensa da população mais pobre de ter acesso, né, a isso. E a gente vê também, professor, o senhor falou muito bem aí desse processo histórico que a gente viu com a chamada abolição, né? Que não teve anteparo, não teve nada que fizesse com que os negros, né, tivessem alguma forma de subsistência. A gente vê que esse processo desencadeou muito nas populações de periferia dos grandes centros, né, professor? E o que eu percebo, ontem até a gente conversou um pouco disso com o Leonardo Boff, e ele colocou com toda aquela delicadeza que lhe é peculiar e conhecimento, né, que muito desses processos históricos interrompidos, e eu acredito que talvez a escravidão seja o mais expressivo deles, muitas feridas foram ficando na sociedade brasileira, né? E que parece que, de repente, abriu-se aí a caixa de Pandora com o Bolsonaro, né? Muito do que foi reprimido nesse processo histórico todo, desses sentimentos das pessoas no Brasil, estão refletidos no Bolsonaro, e que hoje essas pessoas encontram aí uma certa autorização, entre aspas, né, pelo atual mandante ter todo esse discurso racista, esse discurso misógino, e hoje a gente vê a expressão disso com o Sérgio Camargo lá na Fundação Palmares, fazendo essas publicações aí, louvando Princesa Isabel, e diz ele que daqui a pouco vai soltar um texto aí sobre Zumbi dos Palmares, provavelmente depreciativo, né? Como é que o senhor vê todo esse processo histórico, professor, que levou ao que hoje a gente define como bolsonarismo, né? Mas acho que acredito que tem muitos ismos junto com isso, né? Olha, uma coisa que é importante a gente observar, né, na história do Brasil, é que as classes dominantes brasileiras, elas têm um DNA racista, né? Isso é muito importante de observar. Esse DNA racista se conecta justamente com esse viés antinacional. Porque é evidente, né? Quando você tem uma classe dominante que odeia, né, que não gosta, que discrimina uma população que é a maioria da população negra, né, que discrimina a população originária do Brasil, a população indígena, você demonstra que é uma classe dominante que não tem nenhum projeto nacional, que detesta o Brasil, que fica incomodada, inclusive, com o que o Brasil é. Então, não é à toa que essa classe dominante ela opta por um projeto político, né, de submissão ao imperialismo internacional. Então, essa sabugice do Bolsonaro, por exemplo, ao Trump, aos Estados Unidos, né, expressa justamente o sentimento dessa classe dominante brasileira. Que, por exemplo, você pegar o que foi os governos Lula e Dilma, foram governos, né, que apontaram para a construção de um projeto nacional. O Brasil era um país que exportava aviões, né, da Embraer, e hoje importa máscaras. Veja só que absurdo. Né? O que eles fizeram no Brasil? É um país que exportava aviões, um país que estava chegando à 7ª economia do mundo, né? Um país que estava caminhando para ser autossuficiente em medicamentos, com a produção dos seus laboratórios, e hoje importa máscaras, hoje importa remédios. Né? Hoje é um país que ele quer transformar o Brasil em uma grande fazenda.
né, de soja, de soja e cana-de-açúcar. Isso é que quer fazer com o Brasil. Né? E pior ainda, né, é tão imbecil, né, que ainda briga com o maior comprador que é a China. Né? Nem isso sabe fazer direito. Né? É um perfeito idiota, imbecil. Né? Nem um projeto de transformar numa fazenda ele faz direito. Né? Não é nem um bom vendedor. Então, veja, essas classes dominantes jogam o país no buraco, né? E o que estão fazendo? O que eles fazem justamente é o seguinte, né? Uma vez que você não tem uma economia interna, uma economia que cresça, né? E veja só, quando eu falei do caso dos Estados Unidos, não é que as classes dominantes americanas são boazinhas com a população negra. Né? Elas apoiaram essas iniciativas e, mais tarde, as ações afirmativas dos anos 60, porque tinha o objetivo de criar um mercado consumidor negro. Interessava para a burguesia norte-americana, naquele momento, integrar parcela da população negra no sistema de consumo, porque isso, né, criaria um mercado interno poderoso. Então, há hoje, né, um mercado negro forte, consumidor, nos Estados Unidos, a ponto, inclusive, de ter agências de propaganda especializadas em fazer peças publicitárias para o consumidor negro. E peças de grandes marcas, da PepsiCo, da Procter Gamble, da Johnson Johnson, você tem isso, né? Você criou esse circuito de mercado. No Brasil, você nem pensar. Né? Isso eu falando um país que a população negra é 15% apenas, que é os Estados Unidos. No Brasil, né, classe dominante sequer pensa, né, numa estratégia do ponto de vista capitalista mesmo, né, para 54% da população brasileira. E os governos Lula e Dilma, né, apontaram para essa possibilidade, apontaram de fato aí o fortalecimento do mercado interno. Né? O Brasil estava crescendo a olhos vistos a isso. Então, o que a gente observa, né, o que o racismo se conecta com um projeto imperialista, um projeto antipatriótico, um projeto antinacional, que é justamente o DNA, né, dessa classe dominante brasileira. Né, uma classe dominante que veste a camisa da seleção brasileira para fazer protesto, mas é a primeira que sai correndo para ir para Miami e comprar quinquilharia. Né? A primeira que sai correndo para discriminar o povo brasileiro. Né? É essa classe dominante que nós estamos falando. Né? E, evidentemente, parte da classe média que quer se espelhar nessa classe dominante. Então, por isso que eu sempre digo, né, que o racismo, a luta contra o racismo, é uma bandeira que deve estar na agenda central de todo projeto nacional, democrático, patriótico, progressista no Brasil. Tá? Não é apenas uma agenda que está presa. Lógico, o movimento negro é mais interessado, mas ele deve estar central aí na agenda do debate progressista do Brasil. Certo. O professor, tem uma dúvida aqui dos internautas, eu estou buscando acompanhar aqui, que diz aqui, por que os fazendeiros somaram com o exército para derrubar a princesa Isabel? A gente sabe que isso foi um acordo também, né? O senhor pode explicar melhor esse processo histórico que se deu depois de decretada aí a abolição pela princesa Isabel, que depois acabou até indo com a família real voltando para Portugal? Os senhores escravos, fazendeiros, né, em função da abolição, se votaram contra, né, o Império, e aí, diante disso, então, apoiaram a República. O movimento republicano foi muito conservador no Brasil. Né, ele estava extremamente marcado aí por teorias positivistas. Né, inclusive, é importante colocar isso, porque umas pessoas questionam por que algumas lideranças negras viraram monarquistas, como Zé do Patrocínio, por exemplo. O próprio André Rebouças, né, é um engenheiro negro, né, vinculado aí à coroa, porque em boa parte, né, porque o movimento republicano ele acabou sendo tomado de assalto aí por setores conservadores. Então, isso, inclusive, desembocou na construção da República Velha. Né? Houve aquele período militar, né? Foi um golpe de Estado, a República, né? Um período militar com Deodoro e com Floriano Peixoto, e depois, né, uma república das oligarquias. Então, diante disso, né, o que aconteceu? Os fazendeiros, latifundiários, né, eles viram a possibilidade ali, naquele momento, de tomar diretamente poder. Ao invés de ter a intermediação da coroa, né, então proclama a república no sentido de criar uma arquitetura institucional no qual eles fossem diretamente comandantes do poder. Por isso que aconteceu isso. Ah, certo. Respondendo essa pergunta, porque geralmente essa questão é usada muito, inclusive. Tá online aí, Tati? Deixa eu ver. Estou vendo Online, aqui. Está online, professor? Então, essa questão é muitas vezes colocada pelos próprios bolsonaristas aí dentro desse contexto histórico distorcido que eles têm, para falar, não, mas a princesa Isabel, ela foi tão boazinha que depois ela acabou sofrendo um golpe em cima disso. Como é que faz, né? Então, acho que, diante dessa explicação do professor Denis aí, já mostra que essas classes dominantes, então, eles são golpistas já há muito tempo, né, professor?
Exatamente. A briga dos latifundiários com a Princesa Isabel é igual a briga do Moro com o Bolsonaro, né? São todos fazendo o mesmo saco, estão brigando para quem comanda. É isso. Certo. E a gente tem aqui também, ó, o movimento republicano foi golpista militar, ganhou força mesmo com o apoio dos fazendeiros que eram ressentidos com o fim da escravidão. Até então, os movimentos republicanos eram insignificantes. Uma outra questão que é muito colocada em relação ao racismo desse grupo que hoje está aí no poder, né, do Bolsonaro, é em relação às cotas, né, professor? A gente vê aí que no começo da conversa o senhor falou do que for desse tipo de indenização que houve, por exemplo, nos Estados Unidos. Lógico que teve um interesse em cima disso, mas ainda se contesta muito essa questão das cotas, né? Ah, não, porque cotas têm que ser para os pobres e não para os negros, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso e como é que isso está incutido, o racismo está incutido nessa própria questão de combate às cotas para os negros aqui no país, né? Primeiramente, assim, o que é importante veja, é muito interessante essa argumentação dos pobres, né? Porque nunca se falou de pobre, só agora que a gente fala a questão racial que vem, não, porque é para o pobre, né? Nunca se colocou, né, o problema do pobre, da escola pública, né? De repente essa agenda vem, né, estranhamente no momento que você coloca a questão racial. Segunda coisa, né, a proposta de cotas está implementada no Brasil, ela combina, assim, né, a questão social e racial. Tá? As cotas são para escolas públicas e cotas raciais, as duas coisas. Porque são dois vetores que se encontram. Uhum. Mas por que é importante a cota racial? É importante a cota racial porque a gente tem que visibilizar o racismo no Brasil. Então, o racismo no Brasil ele tem um elemento muito perverso, que é essa ideia da democracia racial. Particularmente isso para os anos 30, né, com os escritos de Gilberto Freire, né, a própria emergência desse arquétipo do mestiço, que o Getúlio Vargas utilizou muito bem para pensar uma cultura nacional, tudo isso, né? Ela serviu para apagar, né, essa dinâmica racial. Então, até mesmo essa ideia de comemorar o 13 de maio é muito interessante. Não acabou a escravidão, acabou tudo, então o Brasil é outra coisa agora. Não é assim, né? Você não muda a sociedade por decreto, né? São processos históricos um pouco mais complexos, né? Então, a cota racial é necessária para visibilizar o racismo, no sentido da gente, com essa visibilidade, você ver elementos e ações para combater o racismo estrutural. É claro que as cotas raciais, per si, não resolvem o problema, tá? Ninguém acha isso, ninguém seria doido de achar isso, né? Mas elas são importantes para dar essa visibilidade, tem um papel pedagógico. Em segundo momento, ela cria oportunidades, né, para jovens negros, né, que estão aí com dificuldade, que têm dificuldade de entrar nos vestibulares mais concorridos por conta do racismo, né? E terceiro, que ela ajuda inclusive a própria universidade a se repensar enquanto instituição. A universidade pública no Brasil, historicamente, ela tem um viés extremamente elitista. Ela ainda prioriza, né, as epistemologias, as teorias europeias. Ela pouco discute o Brasil. Por exemplo, eu sou de uma universidade, a USP, que é a maior do Brasil, a maior da América Latina, uma das maiores do mundo, mas efetivamente, né, a USP, com todo esse seu capital teórico, cultural, ela pouco contribui para a resolução dos problemas nacionais ainda, né, podia contribuir muito mais pelo que ela representa, e a presença de alunos negros, alunos de escolas públicas, ela pode forçar a universidade, inclusive, a se modificar. Agora, eu queria só trazer uma questão importante para a gente refletir, acho que até vale a pena um dia de fazer esse debate, que o governo Bolsonaro tem feito uma ação muito perversa em relação às ações afirmativas. Veja só, o governo Bolsonaro ele não acabou com as cotas, ele manteve. Mas o que ele está fazendo? Ele está destruindo a universidade pública. Tá? Então, o que ele está fazendo? Né? Então, ele está fazendo um jogo muito perverso de, ao invés de acabar com as cotas, manter as cotas, mas as cotas estão acontecendo em universidades que estão tendo problemas, inclusive, de sustentação. Então, essa destruição, e veja, não é à toa que ele atingiu primeiramente as universidades nas quais foram pioneiras na discussão de cotas. A UNB, né? A Estadual do Rio de Janeiro, que está praticamente arrebentada, foi a primeira universidade pública a ter cotas, a UERJ, né? A formação do governo do Estado do Rio de Janeiro, né? A UERJ, a Federal do Rio de Janeiro e a Federal da Bahia. Por que essas universidades federais? Né? Porque foram essas as primeiras a sofrerem cortes de verbas, etc. Não é à toa, né? A UNB foi a pioneira das federais a implementar cotas, né? A Federal do Rio tem um histórico aí na questão das cotas, até por conta da UERJ, né? Da sua colega estadual ali do Rio de Janeiro, e a da Bahia, que a Bahia é o maior estado negro do Brasil.
Então, quando você percebe esse direcionamento, qual a ideia? Né? Você atacar as cotas sem mencionar as cotas. Essa é a perversidade desse governo Bolsonaro. Então, pode correr o risco, se a gente não ter uma ação mais efetiva em relação a isso, de nós termos cotas, mas instituições de péssima qualidade, destruídas, sem condições, inclusive, de dar uma formação adequada. E uma última coisa, né, que é uma questão muito complicada, é essa insistência do MEC de manter o Enem. Né? Veja só, os alunos de escolas públicas, eles não estão tendo aulas, né? Porque é evidente que essas aulas online, para aluno de escola pública, não tem, estão de muito pior qualidade de um aluno de escola particular. Então, no SISU, por exemplo, que é baseado no Enem, o risco que se corre é que os alunos de escolas públicas não consigam ter a pontuação mínima para ingressar na universidade pública. Muito bem. Essa questão do Enem, que a gente tem acompanhado aqui também, tem muitas entidades entrando com ações, né? E a gente está acompanhando aqui. O professor, o pessoal está pedindo aqui para a gente está caminhando aqui para o final do programa. Eu acredito que muito que a gente tem que, cada vez mais, hoje a guerra se dá através da informação, né? A guerra da narrativa, da construção da narrativa. E muitas pessoas estão perguntando aqui, pedindo para você falar um pouquinho sobre o curso de racismo estrutural que dá Fórum, né? A gente lembrando que esse curso ele tem um descontão aí para quem é sócio, para quem é sócio da Fórum. Então, o professor que tem um gabarito gigantesco aí para dar esse curso, que produziu esse curso, ele que vai falar um pouquinho dessa estrutura desse curso, que é um curso todo online e que acontece aqui na plataforma da Fórum, né, professor? Como é que é a estrutura desse curso e quais os assuntos aí são abordados? Bom, esse curso aí, né, o Racismo Estrutural, né, um curso que a gente elaborou aí, né, no sentido de a gente pensar o racismo para além dessa dimensão comportamental, tá? Porque à primeira vista, né, a gente imagina que o racismo é apenas o comportamento, né, é apenas essa dimensão aí do preconceito, né? À primeira vista é isso. Só que a gente quer mostrar que esses comportamentos racistas, inclusive dos bolsonaristas, eles ocorrem porque é um contexto social que é favorável, né, que possibilita isso, né? Então, entender o racismo como elemento que faz parte das estruturas sociais aí do Brasil, né? Então, se você pensa o racismo como elemento que está presente no sistema educacional, no sistema jurídico, no sistema político, no sistema econômico, você vai compreender que a transformação do país é necessária para que você acabe com o racismo estrutural. Por outro lado, né, você só transforma o país se você efetivamente alterar aí, né, as estruturas raciais. Né? Então, o curso vai caminhar por alguns autores clássicos, né? Clóvis Moura, por exemplo. Professor, só dá um toque, acho que o senhor fechou a sua câmera aí, tá só o áudio. Deixa eu ver aqui, para um pouquinho só. Eu acho que é o problema da conexão. Eu acho que é a conexão, Plínio. Tudo tá bem. Então vamos lá, só para a gente terminar. Vou tentar aqui então ver, né? Então, essa conexão aqui deu uma caída aqui. Então, vejam, o que a gente quer assim, trazer, né? Que o Clóvis Moura, né, que é uma referência para mim, né? Uma referência aí do ponto de vista intelectual, ele tem uma discussão muito interessante sobre essa transição do escravismo para o capitalismo. O Jacob Gorender, que faz uma discussão muito interessante sobre o modo de produção escravista, e vários outros autores, né, que a gente vai citar, vai caminhar, para mostrar como é que o Brasil ele tem uma estrutura racista dentro das suas instituições políticas, jurídicas, sociais e econômicas. E aí, então, né, a gente vai apontar que a necessidade de transformação institucional e estrutural do país, ela passa necessariamente em colocar o combate ao racismo no centro da agenda política. Muito bem. Agradecer aqui enormemente, mais uma vez, a participação do professor Denis Oliveira com a gente, esclarecendo nesse dia que é uma data tão importante nessa guerra de narrativa que a gente está vivendo. Fica aí para as suas considerações finais, professor. Bom, gente, peço desculpas, acho que a minha imagem travou mesmo aqui o problema aqui da minha conexão, né? Não está aparecendo minha cara. Primeiramente, assim, agradecer, né? Acho que esse 3 de maio tem que ser um momento de reflexão, tá? Um momento aí da gente pensar mesmo, né? O que o país vive, né? Mostrar que não é à toa que os segmentos de extrema-direita são racistas, né? Porque o racismo faz parte justamente desse projeto antinacional, desse projeto antipopular, esse projeto que quer limitar o acesso da população aos direitos sociais e econômicos.
Oi, oi. Acho que agora caiu de vez, né, Tati? Bom, esse foi o Denis de Oliveira, né? Falando um pouquinho para a gente aí sobre essa questão do 13 de maio, que infelizmente tem sido apropriado aí nessa guerra cultural, nessa guerra de narrativas levadas pelo bolsonarismo. Agradecer aqui a presença de muita gente. Tem muita gente, a Silvia Santana aqui já fez o curso é incrível, realmente é incrível o curso, né? É imprescindível para a gente entender essa estrutura, que a grande questão que a gente trabalha hoje, isso nós aqui da Fórum estamos na linha de frente, a gente conta muito com vocês, é abastecer de informação nessa batalha de narrativas que a gente vive nessa chamada pós-verdade, né? Hoje a gente está em tempos de que toda essa construção de uma narrativa por bolsonaristas, por conservadores, por trumpistas, essas pessoas trazem elementos que precisam o quê? Serem combatidos. Hoje eu estava conversando de manhã com o Renato Rovai, inclusive, de um vídeo que, inclusive, está disponível aí no site da Fórum, sobre o grande debate da CNN, que, mais uma vez, o Caio Coppola foi jantado pelo advogado Augusto Arruda Botelho. Quando eles não têm a capacidade de usar o foi culpa do Lula ou do PT, ou partir para sair correndo ou sair na porrada, eles perdem a razão. Né? A gente desconstrói isso de uma maneira muito fácil, todo esse discurso que a gente vê que é calcado dentro de um mundo fragmentado, dentro de um mundo elitista, racista, em que só homens brancos são contemplados. Então, cada vez mais a informação é importante para a gente combater essa guerra de narrativa, que em grande parte é o que vai estruturar esse mundo que a gente está vivendo agora, principalmente esse mundo pós-coronavírus. E já fica o convite também para vocês darem uma olhada na entrevista que foi feita com o Leonardo Boff ontem, que foi fantástica realmente, e que mostra um pouco isso, né? A importância da gente se informar, da gente buscar elementos para essa guerra de narrativa, para que a gente possa construir um mundo amoroso e verdadeiro, como disse o Leonardo Boff ontem, para que a vida possa triunfar. Eu agradeço a todos já, mandando um beijo para a Adri e para o Rovai, que estão lá no escuro, não estão no escuro porque é de dia, né? Mas estão sem energia lá em Minas Gerais. Nós seguimos aqui acompanhando toda essa movimentação que está havendo hoje em Brasília, que está havendo principalmente ali na estrutura do Judiciário e também do Planalto, onde, com essa repercussão do vídeo, acreditamos que isso possa dar algum caldo ainda, apesar de haver toda uma tentativa de blindar o governo, e a gente segue aqui sempre informando vocês, trazendo informação real, informação verdadeira, informação que para a gente ir combater esse combate, tá certo? Um grande beijo no coração de todos, e a gente está de volta hoje às 20 horas, tem o Fórum Debate, e amanhã, novamente, o Fórum 11h30. Ok? Um grande beijo, até a próxima.